Ah, universidade. Os melhores anos de nossas vidas. Lugar de descobertas, de formar cidadãos, fazer amizades, curtir as melhores festas. A universidade é o lugar onde todos os jovens são bem-vindos. Ou quase todos. Coleção antirracista. Episódio 3. Cota não é esmola. É agosto de 2012. A então presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei de cotas que garante a reserva de 50% das matrículas das universidades federais para alunos das escolas públicas negros e indígenas, gerando muita polêmica na sociedade. Por que a lei, que promoveu a maior mobilidade social da história do Brasil, é alvo de tanto ódio? E afinal, por que ela é necessária? Como eu sempre digo, para entender como isso aconteceu, precisamos voltar ao passado. A educação, como sempre foi, o principal ativo da mobilidade social no Brasil foi restrito aos negros. Então, desde sempre, tem sido uma árdua e persistente batalha para as pessoas negras de estudar. E no Brasil do século XIX, onde a maioria da população era composta por negros, a elite escravagista tinha muito medo de uma possível revolução, como aconteceu no Haiti, lá no Caribe, no final do século XVIII. O primeiro mecanismo foi manter o prestígio, o poder e o mando para os brancos. O segundo, impedir que os negros ingressassem no sistema escolar. Então, uma lei de 1850 proíbe os negros de estudarem. O ministro do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, decretou a gratuidade do sistema público de educação, mas proibiu as pessoas escravizadas de ingressarem nas escolas. Somente em 1879 foi autorizado o acesso à escola pública para negros escravizados pelo então ministro da Justiça, Leôncio de Carvalho. Você deve estar pensando: uau, agora as pessoas negras podem estudar no Brasil. Não foi bem assim. As pessoas negras escravizadas tinham senhores que controlavam o seu destino. Mesmo sendo permitido estudar, você pode imaginar o quanto era difícil ir à escola, né? Na virada do século XIX, as coisas pareciam que iam mudar. Em 1888, depois de muitas revoltas de escravizados e a luta de negros abolicionistas, a Lei Áurea foi assinada. E em 1889, o Brasil se torna uma república. Mesmo havendo uma escola republicana desde 1890, relativamente capilarizada no país todo, mas esses descendentes de escravos não conseguem acessar essa escola, porque essa escola republicana é para formar os filhos das elites locais. Sendo assim, a responsabilidade da educação para os afro-brasileiros ficou praticamente a cargo das associações negras, como, por exemplo, o Movimento Associativo dos Homens de Cor. Não esses. Esses. Um dos movimentos que obteve maior sucesso na criação de escolas para a população negra foi a Frente Negra Brasileira. Uma de suas escolas chegou a ter mais de 4.000 alunos que frequentavam cursos de alfabetização, profissionalizantes e estudos de idiomas. Entretanto, em 1937, com o golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas dissolve os partidos políticos e as instituições negras. Centraliza as ações educacionais no Ministério da Educação e Saúde e implementa valores ligados à família, religião, trabalho e à pátria. Com o fim do Estado Novo, já nos anos 50, o Brasil viveu os chamados Anos Dourados. No imaginário popular, parecia que o país finalmente estava dando certo. Vencemos pela primeira vez a Copa do Mundo. JK inaugura a nova capital do país. A Bossa Nova conquista europeus e americanos. Vai ter mais preso na faculdade sim do que na delegacia!
No meio deste otimismo e fervor cultural, surgiram modelos educacionais mais inclusivos e renovadores da educação pública, que ofereceram ensino integral, boa alimentação, aulas de teatro, música e dança. Como a Escola Parque, inaugurada em 1950 na periferia de Salvador, num dos bairros mais negros do Brasil. Porém, veio o golpe militar. Mais um golpe. E os ditadores não são lá muito adeptos de um povo com conhecimento, não é mesmo? E assim, a educação brasileira passou a sofrer com cortes de verba e a falta de professores. O regime autoritário contratava educadores sem qualificação com a intenção de sucatear o sistema público de ensino. E é aí que acontece o boom das escolas privadas. A elite branca brasileira não queria colocar seus filhos em escolas públicas de má qualidade, gerando um fosso ainda maior entre brancos e negros, principalmente no acesso às universidades. Mesmo dentro de um processo de tamanha exclusão, a gente colocou persistentemente 3% de nossa população nas universidades. Em 1988, ano do centenário da abolição, quando a nova Constituição Democrática foi promulgada, prevendo a educação como um direito de todos e dever do Estado, os movimentos negros viram uma oportunidade de garantir os direitos civis da população negra e passaram a cobrar ações afirmativas dos governos federais. O tema das ações afirmativas, ele começa a aparecer no final da década de 90, né, do século passado. Ele começa a emergir no debate público. E começa com grande resistência, né, da sociedade brasileira e com um grau muito grande de má fé no debate. Mas antes de continuar a saga sobre a conquista das cotas raciais no Brasil, o que são, afinal, ações afirmativas? São políticas que visam equacionar um problema de gap que a sociedade apresenta em diferentes temas, seja entre grupos raciais, entre determinados grupos religiosos. Então, toda a sociedade que se viu diante do dilema de ter que enfrentar algum tipo de desigualdade e que se dispôs a efetivamente corrigir essas desigualdades, foi para as políticas de ação afirmativa buscar o remédio. Um deles é cota. Em 2001, na terceira Conferência contra Racismo, Xenofobia e Discriminação Internacional, em Durban, na África do Sul, ativistas do movimento negro brasileiro denunciam para o mundo o racismo à brasileira e as desigualdades existentes entre brancos e negros no país. Esse evento foi um catalisador para as mudanças que viriam a acontecer nos anos seguintes. Em 2003, a UERJ foi a primeira universidade brasileira a aderir ao sistema de cotas. Neste mesmo ano, foi sancionada a lei que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na rede pública e privada. Após um longo debate, o Supremo Tribunal Federal julgou por unanimidade que as cotas raciais eram constitucionais. E em agosto de 2012, foi sancionada a Lei de Cotas. Eu acho que as cotas raciais, elas são o primeiro momento em que a branquitude se coloca como poder e sai da sua zona de conforto. Dentre os principais argumentos dos anticotas raciais estavam risco de acirrar o racismo no Brasil. Sei. Destruir a meritocracia. Fala sério. A gente não quer ser tratado como quem usurpou os lugares dos brancos, como quem roubou uma vaga dos brancos. E na nossa universidade é assim que os cotistas negros são tratados. Mas, contrariando as previsões de quem era contra, em 10 anos, a Lei de Cotas obteve impactos positivos em todos os âmbitos sociais. Dentre eles, um campus universitário mais diversificado. Na USP, última universidade a aderir às cotas, a porcentagem de novos alunos negros ou indígenas subiu de 6% em 2010
para 25% em 2020. Você tem os cotistas que demonstraram desempenho acadêmico igual ou superior do que não cotistas. Verdade. Entre 2014 e 2016, o desempenho dos estudantes cotistas foi igual ou superior em 33 dos 64 cursos. Você tem especialmente mulheres negras, né? Uma apropriação dessa oportunidade de forma exitosa e é evidente, isso provocou deslocamentos. Sim, eu sou uma delas. Entrar na faculdade abriu minha mente. A universidade mudou a minha vida. A universidade se tornou um espaço muito mais rico e instigante. Hoje, me sinto realizada. Tenho casa própria, viajei, tudo isso graças às ações afirmativas. Considero que sou parte da história. Porém, nem tudo são flores. Já que desde que a lei de cotas foi estabelecida, as universidades públicas vêm sofrendo cortes de verba e gradualmente se deteriorando. Algo parecido com o que aconteceu nas escolas públicas nos anos 70. Ao longo da história do Brasil, o povo negro vem lutando pelo direito à educação, sendo as ações afirmativas um passo essencial para um futuro mais igualitário. Será que o Brasil amadureceu a ponto de entender a importância da lei de cotas? Será que você entendeu? Vai ter mais preto na faculdade sim do que na delegacia.